Shalom, shalom. Estamos aqui em mais um devocional diário. Hoje a leitura bíblica diária é Esdras, capítulo 1, 2, 3 e 4. O povo de Israel estava cativo na Babilônia durante um período de 70 anos. Deus, ele deixou escrito no livro de Deuteronômio as bênçãos e as maldições. Quando o povo pediu a Samuel um rei, eles rejeitaram Deus como rei. E começou a ter reis humanos. O primeiro rei foi Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão. E após Salomão, o filho de Roboão teve a divisão do reino, ficaram 2 tribos em Judá e 10 tribos em Samaria. Houve a divisão do reino. Isso foi relatado na leitura do livro de 1ª e 2ª Reis. E também no livro de Crônicas. Na divisão das 12 tribos, em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, o reino que foi chamado Reino de Israel, onde foram as 10 tribos, que tinha a sede do seu governo em Samaria, foi um reino 100% idólatra. Todos os reis desse reino, nenhum deles seguiram a Deus. Seguiram outros deuses e pecaram contra Deus. E, como eu falei no início do vídeo, segundo as maldições da Bíblia, eles colheram as consequências e foram destruídos pela Assíria, é chamada as tribos perdidas de Israel. Sobrou então 2 tribos, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos do Reino do Sul tinham a sede em Jerusalém, onde ficavam os levitas, os sacerdotes, o povo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas 2 tribos alternavam entre reis bons e reis ruins. Quando teve um rei chamado Manassés, que fez uma perversidade terrível contra Deus, aí chegou ao máximo da ira de Deus. Então Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém 3 vezes e foi levando cativos a nobreza, os ricos e finalmente destruiu Jerusalém, tacou fogo nela e levou toda a nação cativa. E Jeremias, o profeta, informou que esse cativeiro duraria 70 anos. Após 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, Deus levantou um homem chamado Ciro. Jeremias profetizou que Ciro libertaria o povo do cativeiro e trazia de volta para Jerusalém. Então, a Babilônia foi dominada pelo povo medo-persas, os medos e os persas, e esse rei da Pérsia, Ciro, no seu primeiro ano de mandato, no seu primeiro ano de governo, ele, orientado por Deus, direcionado por Deus, conduziu a libertação de Israel, de Judá, da nação de Israel, de volta a Jerusalém. E teve 3 levas de pessoas que vieram para Jerusalém. A primeira veio com Zorobabel, a segunda com Esdra e a terceira com Neemias, cada uma em períodos diferentes. Essa vinda do povo que estava cativo para cá, eles primeiro foram reconstruir o altar, aí pararam. Nas profecias do profeta Zacarias, entre outros, eles retornaram à construção e construíram o altar. Logo depois, com Neemias, reconstruíram os muros da cidade. Então, o livro de Esdras é um livro que fala sobre a restauração desse altar. Esdra era um escriba temente a Deus, que veio instruir o povo a voltar a ministrar a palavra de Deus em Jerusalém, ensinar o povo e liderar esse povo nessa restauração desse altar. Basicamente, esse é o livro de Esdras. Eu deixo como meditação que, ainda que estejamos cativos, Deus tem um tempo do nosso cativeiro e a misericórdia dele virá e nos libertará de qualquer cativeiro, como liberou a nação de Israel, perdoou e teve a providência divina para restaurar essa nação. Assim ele vai fazer na minha vida e na sua quando pecarmos. Somente confessemos, peçamos perdão e se arrependamos. Amém? Shalom, shalom.